Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje, dando continuidade à nossa aula remota, nós vamos estudar a segunda parte do conteúdo sobre capital intelectual e eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão um pouquinho maior sobre esse assunto que nós já iniciamos na aula passada. Como é de conhecimento de vocês, a gente sabe que toda empresa ela precisa fazer uma gestão do capital intelectual que existe dentro dessa empresa. E também, vocês já sabem, nós já vimos isso, que na atualidade tem sido uma preocupação muito grande das empresas. Por quê? Porque a questão do capital intelectual está diretamente ligada à competitividade existente dentro do mercado de trabalho. Então, para que a gente tenha uma gestão adequada dentro de uma empresa, o conhecimento produzido pelas pessoas que compõem essa equipe e que estão dentro do mercado de trabalho, que é cada vez mais competitivo, deve ser muito bem administrado, deve ser muito bem organizado, deve ser muito bem pensado pelo gestor. Qual é o conhecimento? Qual é o capital intelectual que os seus colaboradores têm dentro da empresa e o que é que a empresa precisa fazer para manter essas pessoas hoje dentro do mercado de trabalho, dentro da sua empresa, ter os melhores profissionais da área em que a empresa exerce. Vejamos. Nós já vimos, então, na aula anterior, que o capital intelectual, ele pode estar dividido em 3 pilares. Vocês até fizeram uma análise de um infográfico que eu encaminhei como atividade, que também apareceu nas outras aulas, nos slides e nas explicações. Lá a gente falou sobre o capital humano, que se refere àquelas pessoas que trabalham, os colaboradores dentro da empresa. Nós também falamos do capital estrutural, aquilo que a empresa precisa ter para que o capital humano seja desenvolvido. Então, aqueles materiais que a empresa precisa ter, a estrutura que ela oferece para que ela desenvolva esse trabalho. E o capital relacional, ou seja, que é aquele relacionado às relações, tanto externas, mas principalmente externo. O que é que o meu cliente precisa, o que ele procura, o que eu tenho a oferecer, como é que eu tenho oferecido. Se vocês lembrarem bem, vocês fizeram uma atividade onde vocês tiveram que apontar quais eram as principais características dentro do capital humano, do capital estrutural e do capital relacional. Estão lembrados? Dando continuidade, então. Para dirigir todo esse processo e todas essas situações, nós temos que observar algumas questões. Por exemplo, para que a empresa acerte na questão do trabalho destes profissionais dentro dela, talvez seja necessária a movimentação de funcionários dentro da própria empresa. Quando isso? Essa é uma ideia que é pensada por alguns empresários hoje, por alguns gestores, quando ele percebe que nem tudo funciona como deveria funcionar. Então, talvez fazer a rotatividade dos funcionários, a movimentação desses funcionários para outros setores para verificar se eles se saem melhor ou não, uma vez que você tem uma pessoa responsável trabalhando com você, uma pessoa comprometida. Então, não vai fazer dispensa desse funcionário. Quem sabe fazer uma movimentação interna para melhorar tudo isso. Ora, tem empresas que isso não é necessário. As pessoas cumprem a sua função perfeitamente e só precisam de formação continuada de qualificação, que é o nosso segundo item aí desse slide. Ou seja, as empresas, por outro lado, podem investir e isso auxilia muito e vai. É um investimento que tem uma contrapartida muito importante, um ganho muito importante. Por quê? Uma vez a empresa investindo na formação continuada dos seus colaboradores, automaticamente o capital intelectual que ela tem já vai aumentar, o capital intelectual da empresa como um todo melhora, certo? As pessoas conseguem, ou melhor, os colaboradores, né, conseguem dar melhor de si e, por sua vez, isso é reflexo lá com o público consumidor, com os clientes. E da mesma forma, se eu tenho uma empresa com programas de formação continuada, eu posso resolver muitos problemas até por vídeos, por relatórios, por gráficos, por white papers, que são aquelas reuniões onde a gente vai explicando de uma forma bem objetiva, até usando os infográficos ou até os mapas conceituais.
Isso tudo agiliza o trabalho, mas aí esse colaborador, ele precisa ter conhecimento de tudo isso. Ele precisa saber usar as tecnologias, se necessário fazer uma videoconferência, ele precisa otimizar a organização dos seus relatórios, que, por exemplo, quando ele não estiver na empresa e alguém precisa utilizar aqueles documentos, a pessoa vai fazer isso tranquilamente. Né? Quem estiver junto vai saber como direcionar tudo isso, mesmo se aquele colaborador que elaborou o material não estiver presente, mas como todo mundo conhece a forma de organização da empresa, uma outra pessoa pode estar suprindo aquela necessidade naquele momento. Então, uma outra situação bastante importante dentro da gestão do capital é a questão da formação continuada. Então, vejam, a primeira sugestão é a rotatividade ou a movimentação dos seus colaboradores, caso necessário. Se tiver todo mundo trabalhando de uma forma coerente dentro das suas funções, excelente. Melhor se não precisar fazer essa movimentação. E a segunda orientação é os programas de formação continuada. Mas existem mais alguns. Vejamos. A questão da comunicação dentro da empresa é extremamente importante e é preciso trabalhar muito essa conscientização com os colaboradores, certo? Porque os recados, as informações, os documentos precisam ser muito bem elaborados, precisam ser muito bem organizados, muito bem escritos, muito bem transmitidos. Porque vocês já sabem como é o processo de comunicação. Existe um emissor e existe um receptor. Eu transmito uma mensagem, o outro recebe. Talvez eu não esteja próximo dessa pessoa que vai receber a mensagem. E dependendo a forma com a qual eu falei, ele não vai entender, ou a forma com a qual eu expliquei naquele momento, eu descrevi, eu escrevi, a pessoa não vai entender. E aí o processo de comunicação vai levar mais tempo para ser compreendido e tudo isso vai piorar o processo de ir e vir dentro de uma organização, ok? Então, a comunicação precisa ser muito bem observada dentro de tudo isso. A outra questão é a estrutura de todo esse processo. Como que são feitos os registros, qual que é a organização, como são os arquivos, como está a gestão da qualidade do que a empresa tem. Vocês já pararam para pensar? Será que ela tem isso tudo organizado de tal forma que eu posso sentar aqui, abrir o notebook de um colega que é da empresa, claro, não há problema nenhum, ou temos um sistema em rede e qualquer pessoa que for acessar esse sistema em rede não terá problema de compreensão, de uso, de manuseio deste equipamento ou deste programa? Então, como está estruturado? É extremamente importante deixarmos isso bem organizado, usarmos linhas de trabalho de fácil acesso também, e também que esses colaboradores da empresa conheçam todo esse funcionamento, esses programas que são utilizados, como são utilizados, para que eles servem e assim sucessivamente. Então, essa é a nossa quarta observação dentro da gestão do capital intelectual para que tudo isso funcione na organização. Nós temos mais um ainda, que é a adoção de sistemas de gestão empresarial, ou seja, um pouquinho disso que eu falei anteriormente, tá, pessoal? A administração de tudo isso. Como isso está sendo administrado? Quem é o gestor? Você é o gestor responsável por tudo de um departamento? Quem é o responsável do departamento? Quais são os equipamentos que nós estamos utilizando? Eles estão em um único local? Um exemplo, eu trabalho no setor de RH, mas uma mesa de RH fica na sala A, a outra fica na sala B, a outra na sala C, ou até mesmo os arquivos. Eu trabalho na sala A, mas os arquivos estão lá na sala F. Então, como que é tudo isso? Como que a empresa está organizada? Então, ter um sistema gestor empresarial contribui significativamente para que haja uma melhor administração do capital intelectual, mais efetiva e mais focada nos resultados. As ferramentas que nós utilizamos para fazer tudo isso devem sempre estar, dependendo do setor, né? Tudo dentro do seu setor, tudo organizado, tudo de uma forma bastante confiável e segura. Por
quê? Porque se você precisar resgatar qualquer situação, você tenha ali em mãos facilmente. Vou contar uma situação a vocês. Há um tempo, o governo fez algumas alterações, algumas mudanças, tá? Com relação a essa organização dessas empresas, desde a questão de ordem trabalhista, como é que as pessoas deveriam direcionar tudo isso, os grandes empresários. E isso está ligado justamente à gestão do capital intelectual dentro de uma empresa. E então, todas essas novas mudanças, elas trouxeram algumas vantagens. E que vantagens foram essas? Vamos tentar entender um pouquinho melhor. Uma delas, por exemplo, é que algumas empresas, elas não querem mais perder os seus talentos. Ou seja, as pessoas que estão trabalhando dentro das empresas, é feito alguma coisa, é feito, dado uma garantia que realizam propostas tentadoras para que os bons profissionais fiquem dentro do mercado de trabalho ou dentro da empresa em que elas se encontram. Então aí, ó, se dedique, vá atrás, faça cursos de aperfeiçoamentos, formação continuada na sua área, com certeza vocês terão muito mais chances de estar alocados por mais tempo dentro dessa empresa que vocês estão tendo a oportunidade de trabalhar. Também, quando a gente tem a organização, claro, o gestor também precisa do gestor. O gestor, ele precisa ter esse controle desse capital intelectual. Se ele percebe quais são os talentos, onde tem as falhas, o que precisa melhorar, com certeza ele vai enfrentar todos esses desafios, vai criar novas oportunidades e as pessoas terão a oportunidade de permanecerem ali por mais tempo, terão a possibilidade de crescerem dentro da própria empresa e com certeza os benefícios serão inúmeros. Claro que nós temos que desenvolver algumas coisas novas. Por exemplo, vamos pegar aí a área das tecnologias ou as nossas aulas remotas que nós nos encontramos agora, né? Quantos tiveram problema em acessar o sistema, não deu certo de uma vez? Eu lembro que nas nossas primeiras aulas a gente teve alguns colegas que não tinham o e-mail adequado, utilizavam um outro. Nós professores não conseguíamos registrar a presença de vocês porque não era um e-mail pessoal, talvez era um e-mail da empresa, ou coisas assim. Então, a organização de tudo isso, gente, seja aqui, ó, numa aula nossa, nós estamos fazendo uma gestão de conhecimento aqui, seja aqui na nossa aula remota, seja lá dentro da sua empresa, quanto mais você conseguir organizar todos esses itens, todas essas instruções, com certeza vocês, dentro da empresa, conseguirão reter um maior número de profissionais qualificados, inteirados, que terão a disponibilidade de trocar informações e que vão querer permanecer nessa empresa por muito mais tempo e vão, com certeza, além de crescer pessoalmente, também vão ajudar a crescer muito a empresa onde estão trabalhando. Claro também que a questão de um clima bacana, apropriado dentro da empresa vai fazer toda a diferença. E é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Eu não sei tudo, nós estamos aqui para aprender, ninguém sabe tudo, ninguém está pronto, até porque o capital intelectual, a gente viu lá na nossa primeira aula alguns conceitos, é algo que a gente vai aprimorando. Nós temos lá, nós vamos aprendendo, nós não nascemos com ele, nós vamos melhorando ele, nós temos um capital intelectual, sim. Deixa eu explicar um pouquinho melhor, mas nós só vamos melhorá-lo se nós estudarmos mais as nossas áreas de atuação. Então, assim, o que é que eu quero propor para todos vocês? Dentro de tudo isso, atualmente, muitos processos de otimização estão sendo criados. Então, conhecimentos novos estão surgindo. Volto a dizer, só o uso diferenciado das tecnologias, dos meetings, das reuniões, dos recursos que nós utilizamos para fazer as reuniões. Então, a empresa que consegue ter isso tudo de uma forma
inovadora, aberta para que os seus funcionários aprendam tudo isso, para que seus colaboradores também estudem, para que seus colaboradores dediquem um tempo para essa formação, para esse novo conhecimento, com certeza terá sucesso lá no mercado de trabalho. E o capital intelectual é de tamanha importância para uma gestão que é interessante que vocês conheçam que nos últimos anos o governo ele criou algumas novas regras trabalhistas com relação a esse mercado de trabalho, esses profissionais no mercado de trabalho. Ele também abriu algumas garantias que até então, dentro do nosso país, nós não tínhamos com relação a isso. Então, assim, pensando nesse conhecimento, nesse aumento de conhecimento, nessa ampliação de conhecimento das pessoas, foram as mudanças dentro das leis trabalhistas. E é isso que eu quero propor a vocês hoje, que nós conheçamos um pouquinho mais dessas leis trabalhistas, que nós entendamos um pouquinho mais o que elas estão falando a respeito desse processo de mudanças, que eu quero pesquisa. Nós tivemos uma reforma trabalhista no ano de 2017 e ela implicou aí na alteração, na mudança, no acréscimo, enfim, mais ou menos de 100 artigos dentro da CLT, que abrangem questões que vão desde férias, jornada de trabalho, remuneração e o tão importante plano de carreira. Então, o que é que vocês farão? Vocês deverão fazer uma pesquisa, tá? Dentro desse processo de mudança na reforma da lei que fala das leis do trabalho, que envolve até essa situação aqui do home office que nós estamos vivendo atualmente, tá? E o que essas mudanças contemplaram? Elas ajudaram o trabalhador? Elas não ajudaram? Elas motivaram o trabalhador ou não a estudar mais, a buscar mais? O que é que aconteceu? Então, vocês deverão buscar essas mudanças da lei do trabalho CLT, nas leis do trabalho da CLT, que entraram em vigor em 2017, falando então sobre jornada de trabalho, remuneração, férias, plano de carreira e mais uma série de outros assuntos, e tentar observar aí aonde que ficou a questão do capital intelectual. Será que é porque crescemos mais, estamos estudando mais? O que é que temos feito que as mudanças tiveram que acontecer? Isso tem sido positivo para o empregador e para o empregado? O que é que isso então aconteceu? É preciso contemplar então todas essas mudanças. Devemos sempre pensar na questão da empresa também, no gestor, não só na gente. Não, mas isso não é bom para mim, é só Opa, mas e se você fosse o gestor da empresa? O que seria importante? Então, cuidado, vocês vão procurar, vão fazer essa leitura, que também tem uma orientação sobre isso lá no RA da instituição, da UDC, explicando onde é que vocês vão fazer essa pesquisa e vão confrontar essas mudanças com o que nós estudamos sobre o capital intelectual. E eu tenho certeza que vocês vão verificar aí o quanto é importante investir no indivíduo, na área de trabalho em que nós nos encontramos, para que nós tenhamos cada vez mais sucesso e consigamos, assim, subir mais alguns degraus aí no caminho de sermos bons trabalhadores, bons empregadores, bons empregados, bons colaboradores, tá certo? Então, se preciso for, revejam essa videoaula, acessem o RA, observem qual é a proposta da atividade e logo mais nós estaremos juntos no Google Meet com a nossa aula presencial, tirando as dúvidas sobre esse assunto. Valeu, pessoal? Um abraço!